E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui o alongamento como sempre, tá? Contando até 10. Fecha a perna e vai. Abre. Braço. Volta. Troca. Aí a gente faz nossa corridinha com a nossa cintura. Todo mundo pronto para começar a atividade. Valeu? E aí galera, beleza? Aula de handebol, aula prática de handebol. Antes de começar a aula que eu vou falar, vai ser atividade que vai para a plataforma, já do segundo bimestre. É sobre a aula de handebol, sobre os fundamentos que eu já venho passando nos vídeos. Então fique atento para fazer atividade de acordo com a aula que eu venho dando. Beleza? Eu vou passar aqui uns fundamentos para vocês, tá? Arremesso com a direita. Aí venho para cá, ó. Arremesso com a esquerda. Né? E movimentação com a bola, porque tem a barreira. Tá para lá, vem para cá. Porque tem que fazer um gol lá. Certo? E o passe. Mas eu posso ficar aqui, ó. Esse movimento. Ó. Esse é o passe. Posso dar assim? Pode. Posso dar rasteira? Não. O passe é sempre por alto. Passe. Certo? Fora da área, ao gol, ó. Os fundamentos básicos do handebol são esses. No decorrer do semestre a gente vem mostrando mais para vocês. Valeu? E aí galera, beleza? Agora a gente vai fazer a nossa aula no final, tá? É parecido com o primeiro, só que a diferença é que agora a gente tá, né? Volta cá, vai fazer o quê? Respira. Respirou, vai devagarzinho. Volta, abre a perna. Aqui, ó. Alonga. Certo? Isso aí, valeu. Até a próxima aula. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido boa a semana. Agora nós vamos dar início à nossa aula de História. Hoje, 13/7/2020. Vamos aí dar sequência sobre o nosso conteúdo, diferentes culturas, diferentes histórias. Nós falamos durante as nossas aulas de História, desde lá falando sobre os vestígios históricos, como é que as pessoas contam histórias, como é que essas histórias, né, elas são guardadas até os nossos dias atuais. Falamos aí sobre quais são os tipos de vestígios existentes. Nós temos os documentos escritos, fontes visuais, fontes orais, que são tipos de documentos, né, e fontes históricas que guardam algo do passado. Falamos sobre também o modo de vida das pessoas antigamente. Falamos sobre a escrita, como é que a escrita mudou até os nossos dias atuais. Mudou muita coisa e continua mudando também, não é verdade? Desde a nossa forma de escrever até a nossa forma de falar também. Tudo isso aí é considerado como que? História, cultura, né? São
características de pessoas, de culturas, pessoas que viveram há muito tempo aí. Agora a gente vai continuar o assunto da página 23 à página 26 aí. Vamos lá. Lá na página 20 do livro de vocês, ele vai apresentar aí a história, né, da Niame. Vocês lembram que eu falei na aula passada sobre a aranha, que ela estava cansada porque não tinha nenhuma história para ela na terra, e aí ela pediu aos céus que pudesse aí contar algumas histórias para ela poder repassar essas histórias para outras pessoas, e aí esse pedido dela foi atendido. Então, mas como é que será que ela passou essas histórias para as outras pessoas? Já que a Niame era um animal, era uma aranha, como é que será que ela fez? Eu não tenho ideia, né? Contando para outros animais, eu não sei. E aí foi referindo também à atividade do livro de vocês, né? Lá na página 20 do livro de vocês de história, ele vai referindo aí algumas questões, né? É um mito, essa história ela é um mito porque ela vai explicar a origem da história do mundo, ou seja, o que a história está mostrando, o que essa história está representando. Quando fala mito, mito é algo que não é real, é algo que foi inventado, que foi contado por outras pessoas aí, uma história inventada. E aí na questão 2, né, tá perguntando como é que a Niame, a aranha, ela passou essa história adiante. Como é que vocês acham que foi? Eu não sei, eu coloquei lá que eu acho que ela foi contando para outros animais, eu não tenho ideia, mas pensem aí como é que vocês acham que ela contou essas histórias, já que ela precisava de história para poder contar para outras pessoas, eu não tenho ideia. Na questão 3 também, né, na questão 3 ele está perguntando aí como é que essa história poderia ser passada, de forma oral, escrita, visual, entre outros aí, certo? E aí na página 21 eu faço parte da história, as questões A e B é pessoal, é com vocês, ok? Então essa aí foi a nossa atividade da aula anterior. Então façam aí direitinho quem não fez, quem fez joinha aí, certo? Vamos lá seguindo ao nosso conteúdo, compartilhando histórias. Nós falamos aí de como as pessoas elas podem compartilhar as histórias, de que forma? Da forma escrita, oral, visual, o que mais? Monumentos, né? Através de objetos também, são formas de como as pessoas podem contar histórias. É comum que os responsáveis por crianças contam histórias, e elas especialmente antes de dormir. Então, basicamente isso daí os nossos pais faziam quando eram pequenos, né? Talvez quando vocês será-se grandinho eles ainda contam história para vocês. É legal, é sempre legal a gente ouvir uma história, principalmente uma história da nossa família, das pessoas que nós não conhecemos. Já pensou? Eu já muitas vezes me surpreendi com histórias da minha família, com pessoas que eu não conhecia. Então isso daí é importante. As sociedades elas desenvolveram diferentes modos de viver. A escrita, a oralidade, isso aí que a gente falou no início da aula, por meio dos quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados às novas gerações. Então, cada dia mais as coisas estão mudando, melhorando, facilitando a vida aí das pessoas. Vocês futuramente, quando vocês crescerem, estiverem maior, tudo isso que a gente está vivendo vai ser o que? Um passado, uma história. E aí vai acontecer muitas coisas que vão mudar e vai ser bem perceptível também. Vocês vão ver essas coisas, essas mudanças acontecendo ao longo do tempo, certo? O que mais que nós podemos ver aí? Sobre as histórias cantadas. Já ouviram falar, por exemplo, vocês já assistiram os filmes, aqueles filmes que os personagens cantam, né? Nós temos Frozen, nós temos a Encantada e vários outros filmes onde a maioria dos personagens eles cantam uma música, principalmente se referindo ao sentimento, né? Como é que é o sentimento, o que aconteceu, alguma coisa. São histórias cantadas.
E vocês sabiam que antigamente as pessoas elas contavam suas histórias através da música? Não existia essas questões de livro, de vamos assistir um filme, não. A maioria das histórias elas eram cantadas. E aí olha só, há aproximadamente 1000 anos na Europa existiam artistas que criavam e recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovoadores. Por que, professora, trovoadores? Porque esses artistas, eles eram pessoas, como a maioria das pessoas da população antigamente não sabiam ler, esses trovoadores, eles passavam as mensagens, alguma história, alguma coisa, através da música. Então eram pessoas que elas eram basicamente viviam disso, né? Viviam da música. Então eram chamados de trovoadores. Na maioria das vezes as histórias cantadas pelos trovoadores tinham como tema, olha só, a vida nos reinos e as aventuras vividas pelas pessoas, né, pelos cavaleiros aí antigamente. Bem interessante, é bem legal. A gente pode ver aí através dos filmes. Vocês conhecem algum filme aí onde as pessoas cantam, onde os personagens cantam? Eu vou perguntar de vocês aí no nosso encontro, viu, na quarta-feira, sobre alguns filmes aí onde os personagens eles cantam, né? Eles falam através da música e é bem legal também. Vamos lá, os povos africanos e a oralidade. Os povos Mandinga, Fula, Hausa, Songhai, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas eram consideradas portadoras das memórias dos antepassados e responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados com os mais jovens. Então, antigamente, os mais velhos, eram considerados mais sábios, e aí eles sentavam e contavam histórias, né, do cotidiano, do dia a dia, das dificuldades para as pessoas mais novas. Esses povos eles compartilhavam histórias que eram chamados de griots. Então, olha só que como cada origem, cada povo tinha especificado um nome, né? Trovoadores, griots. Então, eram pessoas que contavam a história de algo, certinho? Aí nós temos um exemplo, né? Olha, os trovoadores e os griots, né? São pessoas que eles estão com o mesmo objetivo, contando histórias, contando a vivência do passado, como é que as pessoas devem seguir o seu dia a dia, como é que as pessoas, elas falando do cotidiano, dando conselhos também. São algumas das características aí, são chamados aí trovoadores e griots, certinho? E aí, seguindo sobre as pessoas a cultura afro-brasileira. O que é essa cultura afro-brasileira e a tradição oral? A mistura desses povos africanos com outros povos que chegaram ao Brasil fizeram com que novas histórias fossem contadas. Nós temos a cultura de muitos povos, né, que vieram de outros locais. Então, isso aí é chamado de cultura afro-brasileira. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura. Ao se misturarem os aspectos aí de outros povos, a cultura, a linguagem, a origem, tudo isso daí forma a cultura afro-brasileira. Então, olha só como esse assunto ele estende, ele cresce ainda mais, né? Falando sobre cultura, sobre os aspectos das pessoas no passado. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento também sobre a origem das pessoas que vieram do passado aí, o que eles trouxeram para nós, o que eles deixaram para nós aí. Muito importante, ok? E aí, finalizando o nosso conteúdo também, vai ficar para casa as páginas 23 e 25 do livro de história de vocês, ok? 23 e 25 do livro de história. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática.
Hoje é dia 13 de julho e a gente vai vir conhecendo um novo conteúdo. Que conteúdo é esse? Divisão em partes desiguais. As páginas que nós estaremos realizando aí serão as páginas 53, 54 e 55. Nessas 3 páginas a gente faz o quê? Exatamente, coloca a data do dia 13/7. Então, bora lá começar a nossa aula. Aí, na página 53, nós tínhamos aí uma receita de pé de moleque. É interessante, se vocês quiserem aproveitar, que já estão aí em casa, chama a família para fazer essa receita, tá bom? Mas eu vou trazer aqui já mais direto as nossas continhas, tá bom? A gente tem aí no final da página 53... Simone fez 135 pés de moleque, que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de doces da outra. Acompanhe como podemos calcular quantos doces há em cada encomenda. Então, nós vamos observar aqui que o total é 135. Esse 135 foi dividido entre 2 encomendas. A primeira encomenda vai ser simbolizada como a letra O, tá bom? Já a segunda encomenda, ela é o dobro, foi até falado aqui, ó. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de outra. Então, a primeira vai ser o O, letra O. E aí, a segunda encomenda vai ser o dobro da primeira encomenda, tá bom? E a gente sabe que o dobro é você multiplicando 2 vezes. Então, nós vamos ter a representação aqui, ó. O é a primeira encomenda mais 2 vezes o O, que esse 2 vezes o O é a segunda encomenda, já que é o dobro da primeira, tá bom? Somando essas 2 encomendas, nós temos aí 135 pés de moleque. Beleza? Depois desse primeiro passo, a gente vem para o segundo passo, onde nós vamos observar que 2 vezes 0 é a mesma coisa que 2 vezes 0 não, perdão. 2 vezes O é a mesma coisa que eu dizer que é o O mais O. Vamos utilizar um exemplo normal? A gente tem aí 2 vezes 3, é a mesma coisa que eu dizer 3 mais 3, tá bom? Porque no caso 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 mais 3 também é igual a 6, tá bom? Então, toda vez que a gente tiver esse tipo de multiplicação, a gente vai simplesmente repetir o O, a quantidade de vezes que está falando na questão. Aqui é 2 vezes o O, então é o O se somando 2 vezes, tá bom? Agora nós temos aí O mais O mais O, que é igual a 135. Vamos observar que a gente precisa descobrir aí o valor do O. Então, para a gente descobrir, a gente vai observar quantos O nós temos aqui. 1, 2, 3. Então, vamos lá com o valor 135 dividido pela quantidade de O, tá bom? Então, é 135 dividido por 3. Nós temos aqui que o O é igual a 45. Ok? Então, a gente tem aí que uma das encomendas tem 45 pés de moleque. E a outra encomenda? A outra era o dobro. Então, aí, a outra vai ser 2 vezes 45, que no caso aqui é 90. Então, uma encomenda tinha 45 doces e a outra tinha 90. A gente vem fazendo uma atividade básica aí, né, inicial. A turma de Bruna tem 36 alunos e metade deles vai para a escola com o ônibus escolar. 1/4 dos alunos dessa turma vai para a escola de carro e o restante vai a pé. A letra A. Qual meio de locomoção é o mais utilizado pelos alunos dessa turma? Vamos observar que a quantidade dada aí são 36 alunos. Metade, qual seria aí a representação de metade? A gente sabe que metade poderia ser tanto a fração 1/2, ou poderia aí ter a ideia de metade a gente divide por 2, divide ao meio, né? E aqui a gente tem, ó, 1/4. A gente sabe que a fração 1/4 é 1/4. Ou também a gente poderia usar 1/4, você divide para 4, né? E aí o restante seria o que sobraria. E aí, qual é o meio de locomoção mais utilizado? Seria o que vai na metade, 1/4 ou o restante?
É a metade, 36, no caso, dividido para 2. Então, aqui, o ônibus escolar é o que é mais utilizado, tá bom? Já que é exatamente a metade, dividido aí por 2, né? A letra B. Pinte a figura a seguir para representar o meio de locomoção dos alunos dessa turma, conforme as cores indicadas. Então, esse do ônibus escolar eu vou fazer e do carro e a pé vocês vão estar realizando, tá bom? O ônibus escolar já foi falado que é a metade. A gente sabe que a metade é simplesmente você pintar aqui a representação, né? A metade desse círculo, dessa circunferência. Então, a metade, eu poderia simplesmente pintar essa parte superior de verde. Agora, o carro, que é amarelo, e a pé, que é azul, vocês vão estar realizando. Pausa o vídeo, lembrando que o de carro é 1/4 e a pé vai ser o que vai sobrar, tá bom? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, o do carro é 1/4, então nós temos que pintar uma parte das 4. Simplesmente pintar uma, tranquilo. E o azul, que no caso é a pé, é o que sobra, é o restante. Então, simplesmente, esse que sobrou aqui, tá bom? Vamos continuar. Nós temos a letra C. Complete a tabela com a quantidade de alunos de acordo com o meio de locomoção utilizado. Falou em quantidade. Vamos lembrar aí do conteúdo de fração de quantidade. Lembra lá? Muito tranquilo. Trabalha bastante a multiplicação e a divisão, né? Mas quando a gente tem o numerador sendo 1, a gente vai trabalhar só a divisão. Que nesse caso, todos eles vai ser 1, né? No caso, a metade é 1/2, 1/2, 1/4 é 1/4. Então, aqui do ônibus escolar, já que a metade é 1/2, eu pegaria a quantidade dada, que a quantidade dada de alunos é 36, e dividiria pelo denominador, que no caso é 2. Então, seria 36 dividido para 2, que é igual a 18. Agora, do carro e do a pé, já que são iguais e são 1/4, vocês vão estar pausando aí o vídeo e realizando. Voltando aqui, 1/4, a gente tem o denominador é 4. Então, a gente vem, pega a quantidade dada, 36 dividido para 4, que é igual a 9. E aqui a pé é a mesma coisa, já que também é 1/4. A gente tinha o número 2. Giovana fez 1.200 salgados que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra. Quantos salgados há em cada encomenda? Essa aqui é muito parecida com aquela lá do pé de moleque, tá bom? Vamos observar que nós temos 1.200 salgados que vão ser divididos entre 2 encomendas. Uma encomenda vai ser o O e a outra encomenda vai ser o dobro da primeira quantidade, tá bom? Então, a gente vai ter aqui que a quantidade de salgados da encomenda inicial é o O, tá bom? A segunda encomenda foi falada aqui que é o dobro, então é 2 vezes o O. A gente vai ter essa representação. Primeira encomenda mais a segunda encomenda, que é o 2 vezes o O, que é igual a 1.200. Agora a gente vem aí desmembrando 2 vezes o O. Novamente a gente já sabe que 2 vezes o O é o O mais O. Então a gente passa a ter 3 O, que é igual a 1.200, tá bom? Vamos observar quantos O nós temos? 3. Então nós vamos trabalhar aí com 1.200 dividido para 3. O é igual a 1.200 dividido para 3. Fazendo essa divisão, a gente tem 1.200 dividido para 3, que é igual a 400. Nós descobrimos aí a quantidade de salgados de uma encomenda. Mas agora nós precisamos descobrir da outra encomenda, que era o dobro da primeira. Então, a gente vai trabalhar com um dobro de 400. Já sabemos que o dobro é multiplicar 2 vezes. Então, a gente vem 2 vezes 400 é igual a 800. Então, na nossa resposta, a gente vai ter que uma encomenda são 400 salgados e outra encomenda são 800 salgados, né? Ok? Vamos para a próxima. Aqui, número 3.
Denise e Carla são artesãs e juntas fizeram 96 pulseiras para uma feira de artesanato. Letra A, quantas pulseiras Carla fez? Vamos observar quem seria a Carla e quem seria aí a Denise. Nós temos que uma delas diz o seguinte: eu fiz o triplo da quantidade de pulseiras que Carla. Então já vamos observar que a outra é a Carla, a morena é a Carla e a loira vai ser a Denise, tá bom? A letra A está perguntando a quantidade aí que a Carla fez. Se a Denise fez o triplo, então a quantidade da Carla vai ser o O. Professora, não consigo usar o O aí, que eu acabo achando que é o zero no meio da minha continha. Usa outra letra. Não tem problema. Até eu mesmo falei vezes zero aqui, mas não era o O, tá bom? Então usa outra letra, usa A, usa B, usa X, a letra que você quiser como representação, tá bom? Então aqui a quantidade de pulseiras inicial, que no caso aqui é da Carla, vai ser o O. E o da Denise vai ser o triplo. O triplo é 3 vezes. Então nós vamos ter aqui a da Carla mais o da Denise, que é igual a 96. Então a partir de agora vocês vão estar pausando aí e dando continuidade, tá bom? Voltando aqui, nós vamos ter o mais, tá bom? Que é igual a 96. Esse 3 vezes O se deu nos 3 O se somando. E o primeiro O, a gente só conservou ele, tá bom? Agora nós temos 4 O's, então a gente vai trabalhar com 96 dividido para 4. Então a gente tem 96 dividido para 4, a gente sabe que 96 dividido para 4 é igual a 24. Então a Carla fez 24 pulseiras. Agora o B, quantas pulseiras Denise fez? Ela falou aqui que fez o triplo. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente sabe que o triplo é multiplicar 3 vezes. 3 vezes a quantidade de Carla. Então é 3 vezes 24, que é igual a 72 pulseiras. Pausa aí para você observar a resposta, para ver se fez tudo certinho. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou muito divisão e multiplicação. Trabalhando aí, relembrando também fração, relembrou aí fração de quantidade. Então, que nem eu já falei com vocês, divisão e multiplicação não vai mais sair da nossa vida, vai só continuar, ela vai só acrescentar mais outros conhecimentos. Então, a gente precisa aí ter uma base e trabalhar muito essas duas operações, porque são essenciais, tá bom? Na próxima aula, a gente vem continuando as nossas atividades. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.